A bondade humana. No dicionário da língua portuguesa, a palavra bondade pode ser definida como bondade, substantivo feminino, qualidade ou caráter de quem é bom, disposição natural para fazer o bem, ato ou comportamento benevolente, generoso ou amável, benevolência, indulgência em relação ao próximo. A palavra bondade tem origem no latim bonite, que é derivada de bonus, que significa bom ou boa qualidade. A terminação dade vem do sufixo latino tem, que é usado para formar substantivos abstratos, indicando uma qualidade ou estado. Assim, bondade evoluiu para significar a qualidade de ser bom, tanto em caráter quanto em comportamento. Essa raiz também está presente em várias outras línguas românicas, que compartilham uma evolução linguística semelhante a partir do latim. De maneira mais ampla, bondade também pode se referir à capacidade de demonstrar compaixão, empatia e carinho em relação aos outros, ou de agir de maneira moralmente positiva e altruísta. A bondade humana é um tema profundo e inspirador, que toca aspectos essenciais da natureza humana e das relações sociais. Ao longo da história, filósofos, teólogos e cientistas tentaram entender se a bondade é algo inato no ser humano ou se é um comportamento aprendido por meio de cultura e educação. Afinal, a bondade é inata ou ensinada e aprendida? Há debates sobre se as pessoas nascem boas ou se desenvolvem a bondade ao longo da vida, influenciadas pelo meio em que vivem e como reagem ao seu ambiente. Teorias evolutivas como a de Darwin e psicológicas como a de Freud, exploram o impulso humano para a cooperação e o altruísmo. Eu particularmente acredito que traços de bondade venham com o espírito e mesmo assim é fundamental alimentar esse sentimento para que ele cresça. Na sociedade em geral, costumamos dizer que nos primeiros anos de vida a criança é um ser inocente, no sentido filosófico, religioso, de cognição, entendimento e reação aos sentimentos que aparecem logo que ela começa a se comunicar. Uma criança de pouca idade não compreende o abstrato, ou o pensamento dúbio de uma fala falsa ou sarcástica, ou a profundidade de uma frase filosófica. Seus sentidos ainda estão sendo organizados e ela responde principalmente aos seus instintos de alimentação e preservação de espécie. Sobre este aspecto, suas reações são de replicação de comportamentos que ela observa e recebe daí a importância do ambiente em que ela nasce. Se os adultos responsáveis pelo seu cuidado têm um comportamento bondoso com ela e principalmente com os outros membros que ela observa, a tendência é que ela reproduza esse comportamento quando tiver oportunidade. É importante dizer que o oposto também é reproduzido e se esta criança convive em um meio egoísta ou mesquinho, ela compreenderá que esse comportamento é o correto. Como esta criança não conhece ainda outro sentido, ela tende a manter o sistema natural, onde, por exemplo, o compartilhamento de alimentos e de território não é prática comum, assim prevalece a lei do mais forte, a lei de sobrevivência. Por esta razão é necessário que os responsáveis ensinem estas crianças que é correto compartilhar tudo o que for essencial para manter o coletivo íntegro, mesmo que isso não lhe seja agradável. Tente retirar de uma criança de 2 ou 3 anos um alimento ou até mesmo um brinquedo que ela goste para dar a outra sem dizer nada e sua reação será de choro e agressividade. Se isso for explicado e praticado inúmeras vezes através do exemplo, esta mesma criança irá aceitar isso como algo comum e nunca mais deixará de fazer isso. A bondade no cotidiano. Pequenos atos de gentileza, como ajudar um estranho ou praticar a empatia, fazem parte da vida diária e mostram como a bondade pode ser expressa em gestos simples. A criança não terá a iniciativa de praticar atos que ela não conhece ou ainda não entendeu, portanto é importante que, além de fazer, sempre que possível, explicar o que está fazendo e por qual razão isso é importante ser bondoso. A bondade em tempos de crise. A bondade tende a se manifestar na sociedade de forma ainda mais visível em tempos mais difíceis, como em desastres naturais, guerras ou pandemias. Nesses momentos é que as pessoas, frequentemente, manifestam a empatia da maioria das pessoas, demonstrando solidariedade e disposição para ajudar o próximo com base no sentimento de se colocar na condição das pessoas atingidas. A motivação por trás da bondade. Algumas pessoas argumentam que a bondade, muitas vezes, é praticada porque traz benefícios internos, como a sensação de satisfação ou o reconhecimento social destacado. Eu já acredito que a verdadeira bondade não espera nada em troca, nem mesmo a gratidão. Se for espontânea e anônima fica ainda melhor.
A satisfação em ajudar alguém em uma dificuldade deve ser encarada mesmo como um dever, uma atitude nobre, sem esperar nenhum tipo de compensação ou retorno. É claro que isso é difícil. Existe hoje em dia uma corrente de pensamentos que exige que isso seja divulgado nas redes sociais com o objetivo de parecer bondoso diante de seus seguidores. Infelizmente, isso acaba dando margem para os caçadores de likes, além de virar uma excelente ferramenta na mão dos golpistas que se utilizam da boa vontade da sociedade em lucro próprio criando falsas campanhas de doação. Mas então, qual é o verdadeiro sentido na bondade? Não é de hoje que nos fazemos esta pergunta. Ao longo da nossa história conhecida tivemos vários personagens que se destacaram por ter uma vida voltada para atos de bondade. Podemos começar citando o nome de Jesus como exemplo de todos e assim entender que seu exemplo inspira tantos outros que vieram depois. Cada ensinamento de Jesus tem como base a caridade, sentimento que reflete perfeitamente a ideia de amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aqui estão alguns exemplos marcantes de ensinamentos de Jesus sobre a bondade. Em Mateus 22, 37 e 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento resume o espírito da bondade, ao mostrar que o amor ao próximo é uma forma de bondade que deve ser praticada com a mesma intensidade com que se ama a si próprio. Em Lucas 10, 25-37, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é um dos exemplos mais claros de bondade incondicional. Na história, um homem é atacado por ladrões e deixado ferido. Enquanto líderes religiosos passam por ele sem ajudar, um samaritano, que era considerado inimigo pelos judeus, se compadece, cuida das feridas do homem e garante que ele receba cuidados. Essa parábola ensina que a bondade deve transcender barreiras culturais, religiosas ou sociais, e que devemos ajudar aqueles que precisam, independentemente de quem sejam. Em Mateus 7,12, a regra de ouro, Jesus dá uma regra fundamental de comportamento em relação ao próximo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque está é a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro, que ensina a prática da bondade ao sugerir que devemos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Ela incentiva a empatia e o respeito nas interações humanas. No Sermão da Montanha, em Mateus 5:7, Jesus abençoa aqueles que praticam a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui, Jesus destaca que a bondade expressa por meio da misericórdia e do perdão será recompensada. Ele ensina que a bondade não deve ser apenas um gesto isolado, mas uma atitude constante, que reflete a compaixão entre os homens. Em Mateus 5:43 e 44, Jesus desafia seus seguidores a praticarem a bondade de forma radical. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse ensinamento é uma chamada para uma bondade que vai além do que é esperado ou confortável. Jesus ensina que devemos tratar com bondade até mesmo aqueles que nos fazem mal, como um reflexo do amor divino. Dar sem esperar nada em troca. Em Lucas 6:35, Jesus fala sobre praticar a bondade de maneira desinteressada. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem esperar nada em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus ensina que a verdadeira bondade deve ser oferecida de forma generosa, sem expectativas de retorno. Esse ensinamento reflete a graça de Deus, que é bondoso com todos, independentemente de seus méritos. Cuidar dos necessitados. Em Mateus 25:35 e 40, Jesus fala sobre a importância de servir e cuidar dos mais vulneráveis, ligando a bondade ao próprio relacionamento com Deus. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estive na prisão, e fostes ver-me. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui, Jesus ensina que a bondade e o serviço aos necessitados são ações diretamente relacionadas a Ele.
Praticar bondade para com os outros é, em essência, uma forma de adorar e servir a Deus. Esses ensinamentos mostram que, para Jesus, a bondade é uma virtude central que deve ser expressa em amor, misericórdia, compaixão e serviço desinteressado aos outros. Todos estes ensinamentos foram praticados por ele e esse deve ser nosso modelo a ser seguido. Enquanto a bondade se apoia na caridade e no amor, a maldade se baseia somente no orgulho e no egoísmo que são nossa maior chaga. É preciso lançar a vida para a eternidade para conseguirmos acreditar que é possível praticar a verdadeira bondade ensinada por Jesus. Enquanto aceitarmos a ideia de uma só existência para colocar em prática sua mensagem, sempre irá parecer algo inatingível ou inalcançável por espíritos primitivos como o nosso. Por essa razão o Espiritismo traz a convicção de várias existências para alcançar essa evolução moral e intelectual. Quantos de nós conseguimos amar nossos inimigos? Hoje seria possível um terrorista islâmico amar um judeu? Quantos de nós conseguiria tratar com bondade até mesmo aqueles que nos fazem mal? Consegue perceber que estamos muito distantes dessa grandeza de espírito? Dá mesmo tempo para eu e você pôr em prática estes ensinamentos em uma só existência? Se for assim, então podemos perder a esperança na salvação, realmente estaremos condenados a sofrer na eternidade porque não conheço ninguém além de Jesus que teve esta pureza. Se colocarmos a vida em uma única existência, sem a possibilidade de reencarnação, sem chance de reparação de seus erros, sem chance de ser perdoado, então por que ser bondoso quando ser maldoso e egoísta é muito mais fácil? Enfim, para o pensamento espírita a vida real pertence ao mundo espiritual, o mundo material é um período de transição, um tempo para espiar, aprender, reparar suas faltas e evoluir sempre de acordo com seu merecimento. Se você escolher ser bondoso de acordo com os ensinamentos do Cristo terá seus benefícios, se você escolher não praticá-los sofrerá suas consequências aqui na Terra ou no mundo espiritual e terá oportunidades no futuro para recomeçar onde parou, mas nunca será por isso condenado ao sofrimento eterno. Faça o bem sem olhar a quem. Obrigado por assistir. Texto: Luciano Fernandes.